Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser mostrando pra vocês livros que têm os protagonistas leitores. Porque assim, nós leitores adoramos ver protagonistas que a gente consiga se identificar. E protagonistas que são leitores traz uma identificação muito maior pro livro. Tanto pro livro, quanto pra gente, que a gente consegue se conectar melhor com a história, a gente vê, essa pessoa também gosta de ler, esse personagem também gosta de ler, então já temos alguma coisa em comum, então fica mais fácil se conectar com eles. Eu, pessoalmente, adoro quando tem livros que tem os protagonistas leitores. Não necessariamente o enredo da história precisa girar em torno daquela pessoa ser leitor, mas só eu saber que aquela pessoa lê livros, eu já fico, a gente tem alguma coisa em comum. Mas antes de eu mostrar as indicações pra vocês, não esqueçam de deixar o seu like aqui no início do vídeo, porque é muito importante e ajuda muito o canal. Também se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo for vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal. Então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. E você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também. E também, não esqueçam de ativar o sininho pra não perder as próximas notificações. E também comentem se vocês gostam de livros que tem os protagonistas leitores e que livro que você leu que tem o protagonista leitor. Já comenta aqui e vamos ver se vai ter algum livro que você já leu que vai estar recomendado aqui. Então bora pras indicações, porque a gente não tem tempo a perder. Começando com o livro mais óbvio, de protagonista leitor, pelo menos pra mim é o mais óbvio, que é Para Todos os Garotos que Já Amei, que tem a protagonista, que é a Lara Jean, que ela é completamente apaixonada por livros de romance. Ela, na verdade, é uma romântica incurável, então assim, não tem como falar livros com protagonistas leitores e não falar da Lara Jean, porque assim, quem já viu o filme, quem já leu o livro, sabe que a Lara Jean ama livros e é completamente apaixonada. Inclusive, em vários momentos da leitura eu me identifiquei com ela em muitos aspectos, principalmente na parte da romântica incurável dela. Dando um breve resumo sobre essa história, como eu também vou dar um breve resumo sobre as outras, não vou falar tão detalhadamente assim, mas nesse livro nós vamos ter, como eu falei, a Lara Jean, que é apaixonada por livros de romance, e nesse livro ela vai acabar fingindo um relacionamento com um dos caras que ela escreveu uma carta. A Lara, quando tem uma paixão muito grande, ela escreve cartas de romance, só que ela nunca envia essas cartas. Só que vai acontecer um negócio nessa história e essas cartas que ela escreveu, durante todas essas paixões que ela já teve, vão ser enviadas e ela vai acabar fingindo o relacionamento para que outra pessoa que ela escreveu a carta não descubra que ela ainda está apaixonada por ele. Então é uma história super divertida, ele tem um fake dele, que é relacionamento falso, que ela vai fingir. Então assim, é um livro muito divertido, uma leiturinha rápida e tem um grande foco nos livros de romance que ela lê porque, a Lara é leitora. O próximo livro que tem um protagonista leitor é Amêndoas, que o nosso protagonista aqui é o Yeonjae, eu acho que eu falei certo o nome dele, me desculpem se eu tiver falado errado, Mas ele é leitor porque, na verdade, esse protagonista, ele não tem a capacidade, ele não tem o desenvolvimento de conseguir sentir emoções e também sentir outras coisas. Ele não consegue detectar muito bem emoções. Então ele lê muitos livros para poder entender melhor o mundo, para poder entender as emoções que as pessoas sentem, às vezes na tentativa de sentir alguma coisa enquanto ele lê os livros, mas ele não tem, ele não tem as amêndoas dele desenvolvidas, então ele não consegue sentir essas emoções. A mãe do Yeonjae tem um sebo, um sebo onde ela vende livros usados e tudo mais, e vai acontecer uns negócios da história, ele vai acabar herdando esse sebo nessa livraria, e aí tem muita coisa a ver com o livro essa história, essa história gira bastante em torno de literatura e tudo mais, mas também gira em torno, obviamente, da vida do Yeonjae, dele tentando sentir os sentimentos, dele tentando entender como é que funciona, dele tentando se adaptar a esse mundo, porque por ele ser diferente, ele sofre muito, discriminação por ele ser diferente e não se encaixar nos padrões das pessoas. É uma história muito emocionante, ele é um livro curtinho, lê rapidinho, acho que ele em 2 dias no máximo, não tenho certeza, porque é uma história muito envolvente, eu fiquei completamente vidrada nesse livro, e ele ser leitor também é um fato muito importante para a história. O próximo livro, a protagonista também vai ter, ela vai herdar uma livraria, e o livro que eu estou falando para vocês é A Pequena Livraria dos Corações Solitários, onde a nossa protagonista também vai ser leitora e também vai ser um pouco escritora. A nossa protagonista aqui, como eu falei pra vocês, vai ser completamente apaixonada por livros de romance. Então, quando ela herda a livraria, ela meio que tem uma ideia de transformar essa livraria voltada principalmente para livros de romance. Ela, pretende vender livros completamente focados no romance ou livros que têm fantasia, mas que são, as romantasias, que têm fantasias com romance. Então, assim, tem literatura, nesse livro, ele tem muita coisa envolvendo o livro, afinal de contas, é uma livraria, ele se situa muito na livraria. Ele tem um romance, porque vai ter um romance Enemies to Lovers, então o
romântico dela nesse livro, eles não vão se dar muito bem, então assim, vai ter também esse entorno do romance, mas tem um foco muito grande nos livros. Então, como eu falei pra vocês, alguns dessas recomendações, o livro vai ser muito importante pra história e outros, ele vai ser um fato do protagonista ser leitor. E nesse, é muito importante ela ser leitora e os livros são muito importantes e tem um foco muito grande nessa história. Então, assim, pra gente que é leitor, esse livro é perfeito. O próximo livro, a protagonista ser leitora, é só um pontinho na história, né, porque ele é mais uma romantasia. E o livro que eu estou falando pra vocês é Crepúsculo, que pra quem já viu os filmes, principalmente vê os filmes, né, porque a maioria não lê os livros, mas viu os filmes. A Bella é leitora, ela é apaixonada por livros, principalmente livros de romance, se eu não me engano. E assim, é um fato muito importante a Bella ser leitora? Não tanto assim, mas ela é uma protagonista leitora, então a gente consegue se conectar com ela. E assim, eu me conecto bastante com ela pelo fato dela ser leitora e ela ser levemente desastrada, que a Bella dá 3 passos na rua e já tá caindo no chão, né? Então assim, me identifico um pouco, as pessoas que me conhecem, principalmente me conhecem pessoalmente, sabem que equilíbrio não é muito a minha coisa, né? Não é muito meu forte, mas enfim. Nesse livro, pra quem não conhece a história, o que eu acho um pouco difícil não conhecer em Crepúsculo, mas, dando um breve resumo, esse livro ele é uma romantasia, ou seja, ele tem fantasia, né? Os aspectos de um livro de fantasia, mas o romance é extremamente importante pra história. E tem um passarinho falando de fundo, né? Falando, enfim, piando, sei lá como é que fala, de fundo, assim, talvez vocês escutem, ignorem, porque não tem muito o que eu faço, né? Eu não posso falar pro bicho calar a boca, porque eu não vou conseguir fazer. Mas enfim, falando sobre o livro, né, como eu estava falando pra vocês, esse livro ele vai ter bastante foco na fantasia, ele tem, né, um romance sobrenatural, que vai ter vampiros e tudo mais, que é o Edward, que é um vampiro e tal. É uma história muito interessante, ele é um romance muito envolvente. Assim, você devora o livro, porque eu, quando eu tava lendo, eu fiquei completamente imersa na história. Mesmo já sabendo tudo o que ia acontecer, porque eu li depois de ter visto os filmes, mas mesmo assim eu fiquei imersa nesse livro, assim, falando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mesmo já sabendo o que ia acontecer. Então, como eu falei, ela ser leitora não é o foco do livro, tipo, livrarias, ou ela ser leitora não é um foco, mas é uma protagonista leitora. O próximo livro, os livros vão ser muito importantes ao redor dessa série, porque o que eu vou falar agora, eu vou falar do primeiro livro, né, pra quem não leu, ler desde o primeiro livro, porque fica mais fácil, né? Não que ler os outros vai ter uma interferência gigantesca na história, mas vai dar uma afetada. Mas toda essa série gira muito em torno de livros. É extremamente... O livro, na verdade, né? Ele é como se fosse um terceiro personagem, podemos assim dizer, porque ele tem um foco gigantesco nesses livros. E o livro que eu estou falando, nessa série de livros que eu estou falando, é Clube do Livro dos Homens que... Ou seja, né, como já diz aqui, é um clube do livro, onde nossos protagonistas vão ler livros de romance para poder tentar conquistar a pessoa que eles estão, né, gostando, ou para poder reconquistar quem eles amam, né, assim, reconstruir um casamento, alguma coisa assim. Então, o foco do livro, né, o foco desse livro aqui e dessa série é os livros e os livros de romance principalmente. Nesse primeiro livro nós vamos ter o personagem Gavin, que é um jogador de beisebol, que tá com um casamento meio que em ruínas, ele tá prestes a se divorciar da esposa, e ele vai acabar entrando num clube de livro dos homens por conta dos amigos deles que convidam ele pra poder entrar pra esse clube do livro, porque eles falam assim, cara, você não vai conseguir reconquistar sua esposa do jeito que você tá fazendo, então entra aqui nesse clube do livro, vamos ler uns livros de romance, e a gente vai conseguir te ajudar a você reconquistar o seu casamento, né, reconquistar a sua esposa, reconstruir tudo que vocês construíram juntos. No começo o Gavin fica meio relutante, ele fala assim, cara, eu não vou ler livro de romance, isso não vai funcionar, não vai dar certo. Só que, eventualmente, como em todos os outros livros, ele vai acabar cedendo, vai entrar pro clube do livro dos homens e vai começar a ler um livro de romance para poder tentar reconquistar a esposa e vai começar a aplicar as coisas que ele lê no livro no relacionamento dele com a esposa dele. É uma história muito divertida, todos esses livros são vibe comédia romântica, então assim, eles não tentam ser engraçados, eles não ficam se esforçando para ser engraçados, o que eu acredito que torna o livro muito mais divertido de ler. E é completamente apaixonada. Eu li já os 3 primeiros livros da série e eu estou viciada nessa série, assim, eu quero ler o resto, porque eu tô amando, é muito divertido ver eles lendo os romances, ver eles tentando reconquistar ou conquistar quem eles estão gostando, é maravilhoso. Então, nesse livro, como eu falei pra vocês, é muito importante o protagonista ser leitor, porque na verdade eles vão acabar se tornando leitores, né, por causa do clube do livro. Então assim, o romance tem um foco gigantesco. E dentro desse livro tem outro livro que é o livro que o Gavin vai estar lendo, então a gente vai estar meio que
lendo o livro junto com ele, sabe? Tipo, a gente vai ler o livro de romance que ele vai estar lendo. Muito divertido. Cara, esse passarinho não fica quieto, assim. Eu tento gravar e o bicho fica pi, 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 pi. Ai, senhor. Enfim, gente, olha. Só Jesus na causa. O próximo livro, os livros não vão ser o foco nessa história, mas são um detalhe até que importante pra narrativa do livro. E o livro que eu estou falando é Amores Verdadeiros, onde a nossa protagonista vai meio que viver... Eu falaria um triângulo amoroso, mas não é exatamente um triângulo amoroso aqui nesse livro. Porque ela vai ter o marido dela, vai se apaixonar por um cara, eles vão se casar, eles vão ser extremamente felizes. O marido dela vai fazer uma viagem num ano de casamento, se eu não me engano. É porque eu não me lembro muito bem dos detalhes exatamente da história, mas enfim. Ele vai viajar de helicóptero, vai fazer uma reportagem e o helicóptero dele acaba caindo e ele é dado como morto porque ele desaparece, né? E nunca mais encontram ele. A nossa protagonista fica arrasada, fica desolada, porque o amor da vida dela, ela amava o marido dela, obviamente, né? Porque assim, meio estranho ela não amasse o marido dela, mas enfim. E ela acaba voltando pra cidade natal dela, ela volta a morar com os pais dela, ela quer se desprender de todo aquele passado, porque traz muito sofrimento pra ela. E ela acaba assumindo a livraria dos pais dela. Então, ela não gostava de ler antes, quando ela era mais nova, não gostava de trabalhar na livraria. Mas depois que ela perde o marido dela, depois de todas essas coisas que acontecem com ela acaba encontrando conforto nos livros e na livraria. Então, ela vai acabar assumindo, como eu falei pra vocês, a livraria e também vai se tornar uma leitora ávida. Depois de um tempo de que ela já assumiu a livraria, né, ela já é gerente da livraria, eu acho que ela vai começar a assumir a livraria dos pais dela. Esse marido dela que desapareceu liga pra ela e fala assim, oi, então, eu não morri, eu tô aqui, tô vivo, eu vou voltar. E aí ela acaba, tipo, meio, uau, tipo assim, como assim, meu marido que estava morto tá vivo, na verdade, enfim. Porque um fato muito importante que eu não falei pra vocês é que quando ela volta pra cidade dela, ela acaba encontrando um cara onde ela já conhecia quando ela era mais nova. E eles acabam se aproximando, começam a criar uma amizade. E eles vão acabar se apaixonando, né? Eles vão acabar desenvolvendo um relacionamento. Vão ficar noivos. E quando ela, logo depois que ela fica noiva, ela recebe essa ligação do marido dela que eu falei pra vocês. Então ela meio que vai ficar dividida entre dois amores. Porque ela tá amando o noivo dela, mas ela também ama o marido dela, né? Que tinha desaparecido. Então, assim, ele é uma história muito triste, muito chocante, vai acontecer muitas coisas nessa história. Os livros vão ser importantes em alguns momentos nesse livro aqui por causa do ex-marido dela, que é marido, não dá pra saber porque, né, eles não assinaram o papel de divórcio, porque aconteceu tudo o que aconteceu. Mas, enfim, talvez eu não esteja conseguindo passar muito bem a essência do livro pra vocês, porque é uma história que acontece muita coisa em poucas páginas, assim, ele é um livro bem curtinho, acho que ele não chega nem a ter 300 páginas, mas tem uma resenha dele lá no meu Insta, que eu vou deixar o arroba aqui, caso vocês queiram ver melhor. Mas assim, ela ser leitora não é o foco principal do livro, mas é muito importante pra história e assim, esse livro é maravilhoso, a Taylor tem uma escrita muito envolvente e muito fluida, então eu recomendo bastante pra vocês lerem. Inclusive eu não comentei, mas ele tem uma narrativa entre um pouco de passado e presente, então a gente vai ver meio que o passado e presente da história, né, da protagonista, na verdade, né, o passado e presente na história da protagonista, então assim, não vai ser o livro inteiro passado e presente, mas o passado e o presente dela vão se juntar, né, bastante assim, e vai ser bem conflitante pra essa protagonista, e eu recomendo muito pra vocês. Agora o próximo livro que eu vou falar pra vocês, nossos dois protagonistas, porque esse livro vai ter dois pontos de vista, são leitores, e o livro que eu estou falando pra vocês é Por Lugares Incríveis, que é um livro maravilhoso. Os nossos dois protagonistas são o Finch e a Violet. Ele é narrado, né, como eu falei pra vocês, em dois pontos de vista. E os dois protagonistas são leitores, né? Eles não são leitores muito de romance, são leitores mais de histórias mais clássicas e tudo mais. E a literatura tá muito importante na vida desses dois protagonistas. Esses dois jovens vão acabar se aproximando por conta de um trabalho da escola que eles vão fazer juntos, que eles vão ter que passar por vários pontos turísticos de Indiana, que não são pontos turísticos tão famosos assim que eles vão passar, e aí vai desenvolvendo essa história. Ele é um livro com uma temática bem adolescente, ele tem bastante pontos, né, jovens nesse livro, podemos assim dizer. Ele se passa no ensino médio, né, esses dois protagonistas, eles estão no ensino médio. Ele fala muito sobre bullying, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre luto. Então, assim, é uma história muito intensa. Ele é um livro que pode gerar muitos gatilhos em algumas pessoas, então
dei uma pesquisada sobre os gatilhos, mas assim, ele é um livro maravilhoso. O comecinho dele eu achei um pouco arrastado, assim, eu fiquei meio... não sei se eu vou gostar tanto desse livro, mas depois que foi passando esse comecinho, eu fiquei completamente imersa nessa história. E quando eu terminei esse livro, talvez eu tenha chorado de soluçar, talvez, não vou dar nenhum... tipo, chorei mesmo, assim, porque talvez eu tenha ficado numa cena um pouco deplorável de tanto chorar. Mas enfim, esse livro é maravilhoso, ele tem uma história linda e ao mesmo tempo triste. Ele é bonito e triste ao mesmo tempo, assim, com as mesmas intensidades. Então eu recomendo muito por Lugares Incríveis, é um livro maravilhoso. Tem resenha também lá no meu Insta, né? A maioria desses, na verdade, tem resenha lá no meu Insta, se vocês quiserem ver. Então, assim, os protagonistas são leitores e ele não é focado nem tanto no romance desses dois protagonistas e nem tanto neles serem leitores, mas eles serem leitores é um ponto importante pra essa história. Mas então é isso, os livros foram esses, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros, né, o que vocês acharam desses livros, se vocês têm vontade também de ler algum deles, né, se vocês não leram, mas têm vontade. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, porque é muito importante. Também se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, se vocês não tiverem se inscrito lá no início, se inscrevam agora. E também ativem o sininho para não perderem as próximas notificações. Mas então é isso, um beijo no coração de vocês. Tchau!